Hoje nós vamos falar sobre essa tragédia que se abateu sobre essa cidade de São Paulo, que ainda não acabou para muita gente. Eu estava vendo aqui, acabei de ver aqui, tem gente que está dizendo que ainda está sem luz em São Paulo. E também são cálculos que eu não sei se são confiáveis, mas os últimos cálculos são 400 mil pessoas ainda sem luz, muitas pessoas sem água. E daí a gente resolveu, além de comentar essa tragédia aqui em São Paulo, né, a gente falar sobre o tema que veio aí à tona da tal da privatização dos serviços públicos. Então nós vamos conversar sobre isso aqui. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Hoje estaremos aqui, eu, Claudinho e o Luiz. A Lúria não sei se irá aparecer aqui, o Claudinho veio, foi embora, eu vou chamar o Luiz. O Luiz não está em São Paulo, então nós vamos chamá-lo aqui para saber o que ele está sabendo sobre essa nossa tragédia. Ele vai comentar aqui também conosco. Fala, Luiz. Boa noite aí, paulistada. Tá ruim aí? Tá no escuro? Mas sério, agora boa noite a todos aí, psicopatas. Boa noite. A vocês que vieram até a zona hoje, né? Porque a gente que trabalha aqui na zona sabe muito bem das agruras que tá aí no dia a dia. A zona paulistana. Nas notícias, né? E apesar de estar aqui no 021, eu sempre estou em São Paulo, então também eu convivo de perto aí, bem na região que eu fico em São Paulo, né? Ali na Zona Sul, Brooklyn, Campo Belo, Moema. Ficou um caos total, pelo visto, né? Pessoal, a maioria do pessoal que eu conheço voltou à luz ontem à noite, mas ainda tem gente no escuro, né? E aquela história, né? Privatiza que melhora, né? E a gente está vendo que, na realidade, hoje em dia, né? Toda discussão ela é um fla-flu ou um Boca Fluminense e tal, porque as pessoas não discutem os assuntos de verdade, né? Porque, por exemplo, eu sou favorável à privatização de algumas coisas, em especial quando existe competição, concorrência. E quando é um serviço que não tem concorrência, e é um serviço essencial, você dá dinheiro de graça para uma pessoa, né? Sem ela precisar fazer esforço. Por exemplo, na questão da água. Alguém vai deixar de beber água? Nem o cara mais bêbado que eu conheço consegue viver sem beber água. E assim por diante vai, né? Agora, a Enel mostrou total descaso mesmo com o cliente, né? Porque se é um banco, você vai lá e contrata o banco do concorrente, não é verdade? Se o Bradesco está indo mal, você vai para o Santander. Se o Santander não está te atendendo, você vai para o Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil não é bom, ainda no próprio governo público tem a Caixa, né? E depois tem outros bancos diversos, né? O Banco Pan, o Banco C6. O que não falta é banco, né, brother? Que dá dinheiro, né? Quem pode, multa o banco. O problema é que a fiação elétrica é a mesma, né? Então, essa fiação elétrica que já está aí há muito tempo, que sempre está sendo modificada, né? Sei lá, pelo menos a parte elétrica, você vê o cara trocando alguma coisa que estoura, é só uma. Então, nessa área, acho que é difícil você ter, por exemplo, 3 operadoras e a pessoa escolher uma operadora para essa questão da eletricidade. Vamos chamar o Claudinho aqui. Sobre esse assunto, eu só tenho a dizer isso aqui, ó. Já vou chegar transmitindo. Sobre o assunto, eu só tenho isso para dizer, ó. Mas isso aí não é de eletricidade, né? Isso aí é o trecho norte do Rodoanel, mas hoje todo mundo tá. Sim, é sobre privatizações no geral, né? Mas vamos usar o Rodoanel como um exemplo, né? O Rodoanel ele é uma ideia antiga que muitas cidades fazem, mas em São Paulo é antiga a ponto da gente ter que voltar na política para os anos 90 e ressuscitar o ex-governador Mário Covas, do PSDB, que foi quem falou durante a campanha e tal. E eu lembro claramente uma das perguntas na campanha era: governador, vai ter pedágio no Rodoanel? E a primeira resposta: não faz sentido colocar pedágio no Rodoanel. Porque se a gente quer tirar os carros para eles não entrarem nas marginais da cidade, os caminhões e tudo mais, a gente tem que incentivar o pessoal a usar o Rodoanel. Porque, no fundo, aí é que vai estar a grande economia. Adivinha quanto custa o pedágio no Rodoanel, Claudinho, em São Paulo? Não faço ideia. Eu também não sei, mas é uma grana. Né? Então, o próprio caminhoneiro, às vezes, ele fica pensando... eu sei lá, eu posso dar um Google e responder. Né?
Mas o próprio caminhoneiro, quando ele é um caminhoneiro, por exemplo, autônomo, o caminhão é dele, ele fica pensando, tomando a decisão, se ele vai encarar a marginal, vai vendo lá no GPS dele, ou se ele vai pegar o rodoanel, porque ele sabe que ele tem um custo além do quilômetro rodado. Então é o tipo de coisa que você privatizar um negócio que quem gastou o dinheiro para fazer foi o Estado, né? E daí você coloca aquilo, poxa, se eu tivesse o dinheiro, podia dar para mim, eu ia ficar rico. Só com uma concessão dessa, como concessão de água. Então, deixa eu falar do rodoanel. Eu vou até botar uma matéria aqui, ó. Esse aqui é o setor norte do rodoanel, né? O rodoanel é uma obra que já tem 15 anos aproximadamente. Você está aí. E não está pronto ainda. Não está pronto ainda. Então, você sabe que todo o rodoanel está sendo feito pela iniciativa privada. É uma obra complicada, tem a questão de licenciamento ambiental. Vários financiamentos públicos também, né? Foi assim, investigada por muita corrupção de construtora. Então, se fala muito que sempre o problema está somente no Estado. Então, a gente viu uma série de escândalos de corrupção. Porque Paulo quem é de São Paulo, lembra do Paulo Preto? Do Paulo Preto, exatamente. Então, a gente dividiu em 4 partes, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. E esse último trecho que liga Fernão Dias e outras estradas, a Dutra também, tudo não está pronto até hoje. Você passa lá na Fernão Dias, então você vê essa. Mas tem 13 pedágios no rodoanel. Um monte de pedágio, isso que o Luiz falou. O pedágio, muita gente não usa o rodoanel por causa dos pedágios. Então, assim, a gente está falando de uma obra também que ele estava todo empolgado. Aliás, falando nele... moto é 2,15, moto é 2,15, 4,30 o veículo de passeio. 5,20 pelo Google, né? Que ela pesquisou no Google. Tem preços diferentes, são concessionárias diferentes também.